Olá, sou o professor Cícero Santos e nesta videoaula do 4º/5º ano nós iremos estudar Introdução de Frações. Mas antes de iniciarmos, eu peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esta videoaula com seus colegas e amigos. Então vamos aos conteúdos. Primeiro, nós vamos conhecer os termos das frações. Temos aqui uma fração na forma de pizza. Primeiramente, o que é uma fração? Uma fração é um todo dividido em partes iguais. Ou seja, eu tenho um valor e eu divido esse valor em partes iguais. Então, isso é fração. É você pegar um inteiro e dividir em partes iguais. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui essa pizza. Ela foi dividida em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí eu quero saber qual fração representa a parte pintada. Vamos supor que essa parte de vermelha é a parte que não foi comida na pizza. Então, que fração representa essa parte aqui? Essa parte vermelha? Então, nós temos ó, que essa pizza ela foi dividida em 8 pedaços. Temos aqui 8. E essa parte de vermelho aqui, ó, 5. Então, temos aqui 5 sobre 8. Sempre vai ser isso. A quantidade de partes iguais fica embaixo e essa parte que eu quero saber fica em cima. Então, ficou 5 sobre 8. 8 é a quantidade de partes iguais e aqui é a parte que eu quero saber. Se eu quisesse representar essa parte aqui em branco, ficaria o 3 em cima e o 8 embaixo. Então, nós vamos ver mais à frente como é que se chama esse 5 e esse 8 aqui. Temos aqui outro exemplo. Nesta ilustração aqui, temos aqui ó, que foi dividido em 4 partes. Ó. 1, 2, 3 e 4. 4 partes. Então, 4 fica embaixo e a parte pintada fica em cima. Temos aqui ó, 4 partes, fica embaixo, e a parte pintada fica em cima. Esse número de baixo aqui é chamado de denominador e esse de cima é chamado de numerador. Ou seja, a parte pintada é chamada de numerador e a quantidade de partes iguais é chamada de denominador. Ou seja, esse 5 aqui, ó, ele é chamado de quê? De numerador. E o 8 é chamado de denominador. Sempre. Numerador, esse que está em cima, e esse que está embaixo é chamado de denominador. O numerador é a parte pintada e o denominador é as partes iguais que foram divididas. Por exemplo, aqui nós temos o primeiro exercício prático. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura. Nós temos aqui ó, esse quadrado, ele foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3 e 4. Que fração representa a parte colorida? Pronto, ó, está respondido. 4 é a quantidade de partes e a parte colorida fica em cima. Ó, 1, 2, 3, 3 em cima e a quantidade de partes fica embaixo. Agora aqui, ó, esta letra B aqui. A primeira coisa a fazermos é contar quantas partes foram divididas. Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então vai ser 8 e a parte pintada fica em cima. Pronto, ó. A parte pintada é 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, que é a parte pintada, sobre a quantidade de partes, que é 8. Pronto, está respondida. A letra C. Nós temos aqui ó, que foram divididas em duas partes. Pronto, ó. 2 é a quantidade de partes que foram divididas e 1 é a parte pintada, que é essa parte aqui. Pronto. Aqui, ó. Foi dividido em quantos pedaços? Em quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4 partes. Então, vai ser a parte pintada sobre o total. Então, vai ser 2 sobre 4. 2 é a quantidade pintada, 1, 2, e 4 é o total de partes. Temos aqui a letra E. A primeira coisa a fazermos é contar a parte pintada, é contar a quantidade de partes. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto, ó. 3 é a parte pintada e 6 é o total. Aqui, a mesma coisa. Vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, 6 vai ser o total. E esse 5 aqui, ó, é a parte pintada, ó. Temos aqui a parte pintada, que é 5. Aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem aí. Vamos ver aqui, ó. 9 é a quantidade de quadradinhos aqui. E 4 é a parte pintada.
Letra H, ó. 6 é a quantidade de partes aqui, ó. E 1 é a parte pintada, ó. Aqui foi dividido em 6 partes e uma foi pintada. A letra I, ó, foi dividida em 2 partes e as duas foram pintadas. Então temos aqui, ó, foi dividido em 2 partes e as duas foram pintadas. Letra J. Essa pizza foi dividida em 8 pedaços. Foram pintadas quanto? 3, ó. Nesta figura, foram divididas em 8 partes. Temos aqui 8 partes. Foram pintadas 3. Letra K. Foram divididas em 5 partes iguais e foram pintadas 2. A letra I foi dividida em 4 partes iguais e foram pintadas 2. 4 partes iguais e foram pintadas 2. Então é isso, sempre. A quantidade de partes iguais fica no denominador, ou seja, embaixo, e a parte pintada fica no numerador. Temos aqui outro exemplo. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Então nós temos aqui uma pizza. Essa parte aqui foi a parte que eles comeram. E essa parte aqui foi a parte que restou. Então nós temos aqui, ó, a fração que representa cada pedaço. Então nós temos aqui, ó, que fração representa cada pedaço. Então, cada pedaço aqui é uma fração. Então nós temos aqui, ó, que foi dividido em 8 pedaços. Só que a pergunta quer saber qual a fração que representa cada pedaço, ou seja, um pedaço. Então vai ser, ó, 1 de 8. Temos aqui que 8 pedaços e um pedaço equivale a 1 sobre 8. Letra B. A fração que representa a parte comida. Então, essa aqui é a parte comida. Ó. Foram divididas em 8 pedaços e foram comida 3. Então, fica 3 sobre 8. 8 é a quantidade de pedaços e 3 é a parte comida. E 3 é a parte comida. Letra C. A fração que representa a parte restante. Então, ele quer saber a parte que restou aqui, ó. A pizza foi dividida em 8 pedaços e restou 5. Ó. Essa parte aqui é a parte que restou. Foi dividida em 8 pedaços e restou 5. Pronto, está resolvido. Nós vamos ver agora leitura de frações. Como se lê uma fração. Por exemplo, nós vamos ver primeiramente as frações que têm denominador de 2 a 9. Lembrando que o denominador é o número que fica embaixo. Então temos aqui o primeiro exemplo. 1 sobre 2. Como se lê 1 sobre 2? 1 meio ou metade. Então, toda vez que você vê essa fração aqui, ó, se lê 1 meio ou metade. Ó, o denominador aqui é 2. Outro exemplo aqui, ó, 2 terços. O denominador aqui é 3. Ó. Então, fica 2 terços. Com o denominador 4, ó, 3 quartos. Toda vez você vai ler o número de cima com a palavra quarto, que é o denominador. Aqui, ó, 1 quinto. 1 quinto. Aqui, ó, 1 sexto. Aqui vai ser, ó, 5 sétimos. 5 sétimos. Aqui, ó, 1 oitavo. E aqui, ó, 4 nonos. Então, essa primeira leitura aqui são as frações que têm denominador de 2 a 9. Você sempre vai ler o número de cima com a palavrinha. Por exemplo, aqui, ó, 1 meio ou metade. 2 terços. 3 quarto. 1 quinto. 1 sexto. 5 sétimo. 1 oitavo e 4 nonos. Sempre é isso. Você vai ler o número de cima, o numerador com o nome normal e com a palavrinha aqui embaixo, ordinal. Frações precisam usar palavras avos. Nós vemos aqui, ó, que do 2, com o denominador do 2 ao 9, nós temos esse nome especial aqui. Agora, se a fração, algumas frações, elas precisam usar a palavrinha avos. Por exemplo, quando é sobre 11, sobre 12. Por exemplo, aqui, ó, 7, 11 avos. Ó, 7, 11 avos.
Aqui passou, ó, que não é o número de 2, é o 9, não é o número 10, então é o 11. Então, toda vez que for 11, o denominador for 11, 12, 13, 14, 15, você diz o nome com a palavrinha avos na frente. Por exemplo, aqui, ó, 1, 12, avos. Então, você usa a palavra 12 com o nome avos. Outro exemplo aqui, ó, 9, 20, avos. Então, é isso. Toda vez que quando não for, o denominador aqui embaixo não for do 2 ao 9, você tem que usar a palavra avos na frente. Só que também, além desses, essas frações aqui também têm nomes especiais. Frações que têm denominador 10, 100 e 1000. Ó, toda vez que o denominador for 10, você tem que ler o número em cima com o nome sobre décimo. Por exemplo, aqui, ó, 1 décimo. Aqui, por exemplo, ó, 3 centésimos. E aqui, ó, 15 milésimos. Então, toda vez que o denominador for 10, você fala o número do numerador com a palavra décimos. Toda vez que o denominador for 100, você fala o número aqui normal do numerador com a palavra centésimos. Toda vez que o denominador for 1000, você fala o número aqui em cima do numerador com a palavra milésimos. Lembrando que usamos décimos, centésimos e milésimos quando esse número aqui em cima for maior do que 1. Então é isso. Lembrando que quando não for frações que têm denominador de 2 a 9 e não for frações que têm denominador 10, 100 e 1000, nós usamos esse segundo caso aqui, ó, que é frações que precisam usar a palavra avos. Se não for esse primeiro caso e nesse terceiro caso aqui, nós temos que falar o número normalmente aqui, usar a palavra avos na frente, como foi esses exemplos aqui. Vamos praticar. Eu escrevo para cada figura a fração que representa a parte pintada, depois indico o numerador e denominador e escrevo como lemos cada fração. Então, nós temos aqui os exemplos. Primeiro aqui a letra A. Nós vamos escrever primeiro a fração aqui, ó. A parte pintada fica em cima, que foi uma parte aqui pintada, fica em cima, que é o numerador, e o total de partes fica embaixo. Pronto, ó. Esse número 1 aqui ele é chamado de numerador e esse 2 ele é chamado de denominador. Como se lê? Nós já vimos anteriormente que aqui se lê meio ou metade. Agora aqui, ó, lembrando que a parte pintada fica em cima, 3 partes pintadas, e a quantidade de partes, 1, 2, 3, 4, fica embaixo. Esse 3 aqui ele é chamado de numerador e o 4 ele é chamado de denominador. Pronto, ó. Como se lê? 3 quartos. 3 quartos, aqui no plural, tá? Quartos. Letra C. Lembrando que a parte pintada fica em cima, então 1, 2. E a quantidade de partes divididas fica embaixo. Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. O número 2 aqui é chamado de numerador. E o número 6 aqui é chamado de quê? Denominador. Como se lê? 2 sextos. Pronto, ó, 2 sextos. Aqui, ó, a parte pintada fica em cima. 5 partes pintadas. Ó, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A parte pintada fica em cima. E o total de partes fica embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fica embaixo. Pronto, ó. O 5 ele é chamado de numerador. O 8 é chamado de denominador. Como se lê? 5. Aqui é 5, viu? 5 oitavos. Aqui eu escrevi errado, tá? Aqui é 5 oitavos. Então, recapitulando. A parte pintada fica em cima, a quantidade de partes divididas fica embaixo. Esse número que está em cima sempre é chamado de numerador. Esse que está embaixo sempre é chamado de denominador. E temos aqui como se lê. Então, era isso. Obrigado e até a nossa próxima videoaula.